Boa tarde, Gigi. Boa tarde, ouvintes da Oceânica FM. Capitão da PM, oficial do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, comandante do 4º Subgrupamento de Bombeiros no Litoral Norte e oficial adjunto de Proteção de Defesa Civil. Desde novembro passado, ele tornou-se cidadão caraguatatubense, uma honraria concedida pela Câmara Municipal da cidade de Caraguá. A Oceânica FM recebe em seus estúdios aqui no Shopping Serramar Newton Kruger Talens Júnior, o capitão Newton Kruger. Capitão, desde já, muito obrigado por sua presença, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, né? Em nome do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, para nós é um prazer de estar aqui, podendo falar sobre segurança, especificamente da parte de bombeiros e defesa civil. E como falei, o Corpo de Bombeiros que agradece essa oportunidade, né? Esse serviço público que vocês fazem de passar as informações necessárias às pessoas, principalmente aqueles que precisam em se tratando de defesa civil. Então eu que agradeço, sinceramente. Está aqui ao meu lado o companheiro Ivan Quadros, que naturalmente vai participar aqui desta nossa, que eu sempre digo, mais que uma entrevista, uma conversa. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, querido. Eu gostaria de começar lembrando a todos nós, inclusive ao capitão, que estes nossos primeiros 3, 4, 5 minutos estamos ao vivo. Perfeito. Na FM. Em seguida, os ouvintes da nossa estação de FM continuam ouvindo a programação musical e nós continuamos ao vivo nas plataformas aí, oceanicafm.com.br e também pelo YouTube. Primeira pergunta, bastante informal, capitão. Nascido onde? Sorocaba, interior do estado, né? Terra da FEPASA, do brigadeiro Rafael Tobias, né? Fundador da polícia, sorocabano. Foi inspiração pro senhor ou não? Não. Eu vim com 12 anos morar aqui no litoral, né? Mas é um orgulho, né? Ser sorocabano, é de muita responsabilidade. Já se considera um caiçara? Sem dúvida. Sem dúvida. Nós temos aqui em mãos um enorme currículo seu e eu acho que a gente... É verdade. A gente deveria, talvez, abordá-lo um pouquinho mais à frente, porque a gente deveria destacar aqui o objetivo primeiro da nossa entrevista, que é a Operação Verão. Perfeito. Ivan. Inclusive, foi motivo de uma solenidade civil, militar e civil, por assim dizer, né? Isso. Que teve a presença do prefeito, das autoridades, dos vereadores. Na semana passada? Nessa semana, no dia 23, segunda-feira, exato. Esses dias por causa do feriado, né? Da impressão que é um final de semana. Na série do Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba. E foi a incorporação de 56 novos integrantes. Perfeito, da operação. Bombeiros para o efetivo do Litoral Norte, com vistas ao chamado, ou a chamada Operação Verão. Exatamente. O que é a Operação Verão, capitão? Excelente pergunta. A Operação Verão, ela é desenvolvida pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Algumas cidades, elas possuem uma sazonalidade em termos de ocorrência, em termos de demanda de ocorrência. Então nós temos, por exemplo, Operação Inverno, no período do inverno em Campos do Jordão, Operação Romeiro, na cidade religiosa de Aparecida, né? E na faixa litorânea, nós temos a Operação Verão, em função da vinda dos turistas, né, para essa época do ano. Como nós conversávamos antes do programa, né, eu trabalhei por 1 ano em Santos e essa estatística nós temos das praças de pedágio, vamos começar a ter aqui agora na Nova Tamoios. Nessa época de verão, né, a quantidade de carros, que descem a rodovia dos imigrantes, ela chega a ser 5 vezes maior do que o normal. Estatisticamente, nós multiplicamos esse número por 4, por 5, né? Então, nós temos quintuplicado a quantidade de banhistas, de turistas na nossa região. No litoral norte, eu ainda não tenho esse dado, mas eu posso afirmar, conforme nas nossas estatísticas, que as nossas ocorrências elas chegam a ser de 3 a 4 vezes mais em números de frequência. Então, a Operação Verão, respondendo à pergunta, é fazer frente a essa quantidade de ocorrências. Só para ilustrar, acabei de falar com o teu colega que é da Polícia Rodoviária, o Tenente Godoy. E ele passou a informação que já tem 1.700 veículos por hora descendo a Tamoios. Nossa.
Então. Portanto, a Operação Verão e Operação Inverno, vocês sempre têm um trabalho muito maior do que o costumeiro. Exato. Em compensação, primavera e outono. Na primavera e outono ela é mais tranquila, né? Menos trabalho. Menos trabalho. Não quer dizer que não se trabalha, porque claro, nós temos a demanda normal de uma região que continua a crescer no estado de São Paulo, né? Fora dessa época, então, as nossas maiores demandas são de ocorrências de resgate, naturalmente, né? E nós temos uma característica interessante na nossa cidade, que não existia lá em Sorocaba. É o número de ciclistas, né? Nós temos um fluxo de... São os maiores clientes, né? Dos resgatistas aqui. Não, e eu também. É um prazer, né? Vir, né? Sorocaba é muito acidentada? Não, relativamente não, mas é... Questão de hábito é uma questão de hábito, né? Eu tava vendo... Bom, agora a entrevista já virou conversa mesmo, né? Que é bom, né? É bom. Eu tava vendo no Estadão, acho que de sábado e de domingo, que o prefeito Bruno Covas vai ampliar algumas ciclovias, né? Que o prefeito Haddad deixou, outras ele vai encerrar. Então é uma tendência mesmo das cidades, né? Saudável. Saudabilíssima, né? O quanto não se está economizando, né? Para a saúde pública com esses hábitos, né? Exatamente. Vamos falar concretamente sobre o efetivo que está efetivamente trabalhando por aqui. É bastante para essa região? É bastante, sim. O nosso efetivo nesse período fora a Operação Verão, ele é composto de 88 homens e mulheres, né? Eu trouxe uma mulher aqui, a Bárbara, né? Inclusive ela é motorista de caminhão, ela é motorista de caminhão articulado. Inclusive ela é a única motorista de caminhão articulado no Vale do Paraíba e Litoral Norte. Raríssimo. Não sei se existe outra. Não sei se existe outra, né? Então ele é composto por 88 pessoas distribuídas nas 4 cidades. No reforço vieram mais 56 homens e mulheres e foram distribuídos da seguinte forma. Mais a metade, exatamente. Distribuído 10 em Caraguatatuba, porque naturalmente Caraguatatuba já compõe o nosso maior efetivo normal durante o ano. 16 em São Sebastião, 16 em Ubatuba e 14 em Ilhabela. Capitão Kruger, quantos anos o senhor acompanha essa Operação Verão por aqui? Mais ou menos. Desde praticamente 10 anos. Foram 7 anos como tenente e 3 anos como capitão. É possível ter uma lembrança de qual o maior índice de tipo de acidentes que vocês socorrem? Sem dúvida alguma, o maior tipo de acidentes são os atendimentos pré-hospitalares prestados pelo resgate. Particularmente queda de bicicleta, queda de moto, depois acidente automobilístico, acidentes domésticos, queda da própria altura, né? Às vezes a pessoa está fazendo um trabalho na sua casa e ela vem a cair. Esse é o carro-chefe do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ele tem 258 quartéis instalados no estado de São Paulo. Então, uma conta rápida, não são todas as cidades que possuem quartéis do bombeiro, porém todas as cidades são atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Desses 258 quartéis, estatisticamente, a cada 1 minuto e 40 segundos, uma viatura de resgate sai de um desses quartéis para atender uma vítima. A cada 5 minutos, uma viatura de salvamento sai para atender uma vítima, seja de salvamento veicular, salvamento em altura, busca em mata, que é depois das ocorrências de resgate, são as nossas maiores demandas aqui no litoral, busca em mata. Trilha, né? Exatamente, trilhas, nossas cachoeiras, né? E a cada 8 minutos, estatisticamente, uma viatura sai para atender um incêndio no estado de São Paulo. Agora, capitão, aproveitando que o senhor está falando sobre essa estrutura em nível estadual. Perfeito. Como está composta aqui no Litoral Norte e como passa a ficar a partir da Operação Verão? Excelente pergunta. Durante o ano, ela é composta pelo Serviço de Bombeiros nas 4 cidades. Nós operamos em Ilhabela com um caminhão de incêndio e uma viatura de salvamento. Em São Sebastião, com um caminhão de incêndio e uma viatura de resgate. Idem para Caraguá. Caminhão de incêndio e viatura de resgate, e em Ubatuba somente com caminhão de incêndio. Nós temos caminhões na reserva, nós temos um efetivo administrativo que, em função da demanda, compõe as outras viaturas para o apoio das ocorrências. Quando, da época da Operação Verão, aí nós passamos a operar de outra forma. Em Ilhabela, caminhão de incêndio, viatura de salvamento e resgate. São Sebastião, no centro da cidade, incêndio, resgate e um caminhão tanque,
que atende às ocorrências de incêndio e salvamento lá na Costa Sul. Porque nós temos uma grande população na Costa Sul também. Né? Aliás, aproveitando aqui, nós já estamos há certo tempo em tratativas com a Prefeitura de São Sebastião, que não requer esforço somente da Prefeitura, mas também do Estado, para que nós possamos abrir a base de bombeiros da Costa Sul. Né, nós conversamos com o prefeito Felipe Augusto desde a Assunção e essas tratativas estão sempre evoluindo. Reforço, não são ações somente da Prefeitura e do Estado, para que nós possamos ter o posto da Costa Sul de forma perene, não só na temporada. Ainda em São Sebastião, as motos operacionais de bombeiro, que é muito interessante porque nós temos um fluxo de veículos que ele fica muito travado nessa época. Então as motos operacionais de bombeiro, elas navegam por esse espaço, né? Como os motoboys, né, de São Paulo, que nós já conhecemos. Em Caraguatatuba, a mesma estrutura. As motos, caminhão de incêndio, caminhão de resgate, a viatura de resgate, perdão, e caminhão de apoio da água alto tanque. Em Ubatuba, nós também criamos mais um posto itinerante. Né? O posto que geralmente ficava na Maranduba, nós conseguimos trazer ele um pouquinho mais para perto do centro, que fica no Saco da Ribeira, para atender essa demanda temporária. E no centro de Ubatuba, caminhão de incêndio, as motos operacionais de bombeiro, e o caminhão de resgate. A aeronave Águia, ela faz o litoral, mas ela é multitarefas também. Ela atende o Corpo de Bombeiros, o grupamento de guarda-vidas, que é o grupamento de bombeiros marítimo, e a Polícia Militar. Vamos interromper a nossa conversa por uns instantes. Falo muito rápido. Para que os ouvintes da FM continuem com a programação normal da emissora. E você que está interessado nessa entrevista, basta nos seguir pelo oceanicafm.com.br ou Oceânica FM pelo YouTube. Perfeito. Gigi, voltamos com você. Continuamos então aqui. Embora a tendência, pelo menos minha, não sei se de outras pessoas, seja pensar em acidente no mar, bombeiros, nenhuma relação. Sim, há uma relação com o Corpo de Bombeiros, mas não com o bombeiro no seu serviço tradicional. Esse que usa essa farda, esse uniforme que eu estou, né? Pertence ao grupamento de bombeiros que faz as atividades de incêndio, salvamento e resgate, como eu falei. No mar, é o grupamento de bombeiros marítimo. Né? Nesse estado de São Paulo tão grande, né, de 45 milhões de habitantes, o Corpo de Bombeiros tem 21 grupamentos de bombeiros em cada grande região administrativa. Sorocaba, Bauru, Campinas, Vale do Paraíba e assim por diante. Desses 21, um apenas é específico, que faz a parte de prevenção e salvamento marítimo em todo o litoral, que é o grupamento de bombeiros marítimo. O serviço básico deles, o que seria o nosso serviço de resgate, para eles é a prevenção nas praias, que é o guarda-vidas que vai lá e orienta as pessoas, né? Não nade perto de costeiras, né? Procure uma praia que tenha guarda-vidas. Quando você chegar nessa praia, procure as sinalizações das correntezas e evite esses lugares. Esse é o serviço básico desse grupamento, mas ele também faz outros serviços, principalmente a proteção a náufragos. É o único corpo de bombeiros do Brasil que tem 2 navios, é o do estado de São Paulo. Exatamente. Fica em Santos e em São Sebastião. O de São Sebastião, nesse momento, está docado, então ele está lá em Santos também, mas eles fazem a proteção a náufragos, a lanchas que pegam fogo, a barcos que afundam, né? Trabalhos de mergulho também, porque ele é dotado de uma base para mergulhadores. Então, ele é multitarefas, realmente, né? Para todas as tarefas no mar, assim, ele faz. Tem câmara hiperbárica, inclusive. Agora, Por favor, continue. Não, eu ia justamente dizer, antes de passar a palavra a você, antes dizíamos salva-vidas, ou não? E hoje guarda-vidas. Tem uma diferença sutil, né? Parabéns pelo detalhe, né? É um prazer explicar essa diferença. O salva-vidas, ele basicamente ele faz a prevenção ali, geralmente em piscinas e águas internas, talvez até em praias, mas ele aguarda com que ocorra aquela ocorrência, aquela situação para fazer a intervenção. O guarda-vidas faz muito mais. Ele faz a prevenção.
Então ele já orienta as pessoas desde o momento que elas chegam na praia. Ele guarda pela vida dos outros. Guarda né? pela vida dos outros. Então ele já deve abordar a família que chega com determinadas características e fala: olha, família, seja muito bem-vinda. O local mais propício para vocês se banharem é esse. Evitem aquelas costeiras. Eu estou trabalhando naquele cadeirão à disposição de vocês, né? Não façam a sua alimentação aqui, já corram para o mar porque pode dar uma concussão. Então ele faz essa prevenção. Ele faz muito mais do que salvar. Ele faz a prevenção. Ele guarda realmente pela vida daquela pessoa. Muito interessante. Não sabia. Ivan. E de qualquer maneira, ou de todas as maneiras, é interessante abordar também praticamente uma fusão Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Sim. Foi muito interessante a sua pergunta também, e agradeço a oportunidade de falar um pouco de defesa civil, né? O serviço de defesa civil, ele possui algumas fases, né? A fase de prevenção, a fase de preparação, né? A fase de mitigação do risco e a fase de resposta, a fase de socorro, e a fase de resposta. O Corpo de Bombeiros atua especificamente em uma delas, que é a fase de socorro, que é a fase mais grave, inclusive, né? Não a mais importante, a mais grave. As mais importantes são a prevenção e preparação, para que a gente evite com que aquele evento ocorra. Uma vez ocorrendo, o Corpo de Bombeiros entra. Desde a assunção do novo governo, né, do governador João Dória, houve uma mudança na Casa Militar, que é chefiada por um coronel da Polícia Militar, né? Então, a Casa Militar responsável pela Defesa Civil Estadual, ela abarcou, né, entre a Defesa Civil Estadual e a municipal, alguns oficiais regionais de defesa civil, que é a função que eu ocupo, né, e priorizou para que esses oficiais sejam do Corpo de Bombeiros. Na verdade, constitucionalmente, a defesa civil é uma atividade de bombeiros, tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual. Em alguns estados, né, a Defesa Civil pertence ao Corpo de Bombeiros, como no Rio de Janeiro, como em Santa Catarina. Aqui ainda pertence à Polícia Militar, porque o Corpo de Bombeiros é orgânico à Polícia Militar. É o único estado do Brasil que ainda o é. Mas, enfim, são funções muito próximas, sendo que a função de Corpo de Bombeiros compreende uma fase das funções de Defesa Civil, por isso que nós estamos imiscuídos aí na Defesa Civil também. Falando em Rio de Janeiro, o capitão acabou de citar o Rio. Por que bombeiro no Rio é encanador? Não é? É verdade. Estoura um cano, vamos chamar o bombeiro. Bombeiro, né? É curioso. É curioso. Em muitos lugares também, né? Fora do Brasil também é o encanador, não? Exatamente. É verdade. Ivan. Capitão, a partir de agora, hoje praticamente foi dada a largada. Acabamos de falar um dado aí que o Tenente Godoy nos passou há pouco. Isso, exato. Isso é uma hora atrás. Uma hora atrás, deve estar aumentando. Deve ter aumentado, deve estar aumentando o número de veículos que estão passando por hora na rodovia dos Tamoios. Todo mundo de plantão, todo mundo de sentinela, como é que passa a operar a corporação a partir de agora? Exato. Todos esses homens, eles estão divididos nessas cidades, conforme eu falei, né? Se tem, inclusive, quais viaturas estão em cada cidade. Sim. E eles passam a trabalhar no regime de 24 horas de serviço por 48 horas de folga. O efetivo que trabalha na administração, né, e nas atividades de comando, e toda essa estrutura não poderia ser comandada por alguém sozinho, né? Eu tenho 2 tenentes que inclusive estão trabalhando nesse momento, né? O tenente Smith, que está numa reunião em São Sebastião, e a tenente Sayuri, que cuida de toda a área técnica do Corpo de Bombeiros aqui no estado de São Paulo. Eles trabalham junto comigo e o pessoal da administração, como a Bárbara que está aqui, em regime de sobreaviso. Ou seja, para alguns pode ser, então eles só trabalham de dia e à noite não. Esse é o meio copo cheio, né? A outra metade do copo é assim, eles estão sempre tensos, sempre de sobreaviso. Isso significa porque a qualquer momento pode ser chamado. Isso significa que, de repente, a nossa entrevista acaba. Sem dúvida, algumas já aconteceram. Isso vamos torcer para que não aconteça. Não acaba, isso quer dizer que a gente não pode sair aqui da região do litoral norte sem prévio aviso. Isso significa que nos costumes sociais nós precisamos ser maneiros, ainda que esteja em final de ano, né? Particularmente eu não consumo álcool, né? Mas é a responsabilidade que nós temos de que a qualquer momento ser acionados. Né? Estão sempre de plantão. Estamos sempre de plantão.
Eu gostaria de falar agora um pouquinho a respeito do título Cidadão Caraguatatubense, que foi conferido ao nosso entrevistado, Capitão Krüger. O que significou no seu longo currículo? Não, o currículo ele não é tão longo assim. Como se eu pudesse resumir a questão do título, eu falaria novamente a frase que eu disse naquele dia, né? Eu entendo o título como uma carta de crédito, um crédito que me dão por algo que eu ainda devo ser ou devo fazer, não pelo que eu fiz. O que foi feito por toda a equipe, não por mim, né? Fiz a minha obrigação, né? Sendo bem honesto, a não ser da atividade de defesa civil em que eu sou voluntário, eu sou bombeiro profissional. Gosto, amo o que faço, mas eu recebo para isso também. Né? Então, estou fazendo como gestor público, né? Tá aí no meu currículo também, eu estudo gestão pública. Nós fazemos a nossa obrigação. Né? O dever da eficiência no serviço público é um dever constitucional, está previsto na Constituição. Ninguém é eficiente porque é bom, mas é eficiente porque é obrigado a ser. Da mesma forma que nós exigimos da iniciativa privada, no serviço público também deve ser. Então esse título eu entendo como um crédito que estão dando. Das pessoas falam, olha, eu acredito em você, faça coisas boas aqui. A gente já está até antecipando algo de bom para você, que é esse título aqui. Faça jus, faça valer isso que nós estamos dando para você. É exatamente um crédito, é dessa forma que eu vejo. Mas, Capitão Krüger, comandante do Corpo de Bombeiros do litoral norte do estado de São Paulo. Isso que o senhor acaba de falar, que até de certa forma com humildade, o Corpo de Bombeiros, cada qual no seu posto, recebe o seu salário, mas à vista da população, muitas vezes, parece que o bombeiro extrapola, no bom sentido, a atividade dele. Ou seja, teria que ganhar um bônus em determinadas ocasiões, porque, ao que parece, não quer deixar aquela ocorrência exato. Pela metade, por assim dizer. Exatamente. É isso mesmo? Sem dúvida. Isso eu tenho provas disso, e é muito mais fácil eu falar de outras pessoas. Eu vou citar aqui um dos vários exemplos, né? Tem essa aprovação da população. Segundo a revista Seleções, 97% da população aprova o serviço do Corpo de Bombeiros. Realmente, nós fazemos sempre um pouquinho mais. Nós damos sempre o nosso quinhão. Em Sorocaba, existe um quartel de Corpo de Bombeiros, como em várias outras cidades, né? O quartel de Santa Rosália, na entrada da cidade, inclusive. E nele está escrito vidas por vidas. É muito sério isso. Mas é exatamente isso, vidas por vidas. Se for o caso, vidas por vidas. Eu voltei de um curso, né? Eu fiquei 4 meses e meio fora aqui do litoral, porque eu estava estudando. Chega um momento da carreira que, se você quiser ser promovido, você tem que fazer um mestrado profissional, tudo, né? Para se habilitar a ser promovido. Enfim, eu voltei no dia 13, e nesse mesmo dia 13, teve uma ocorrência em Campos do Jordão com 4 mortos, um deslizamento de terra com 4 mortos. Né? Eu só iria ser apresentado aqui no dia 16, mas eu já fui escalado para no dia 14 subir e apoiar nessa ocorrência. E é por por tudo isso. E o próprio major que estava lá, o Major Fabrício, meu comandante, ele estava na ocorrência. Quando nós estávamos subindo, ele falou, não, já achamos, infelizmente, a primeira vítima morta, sabemos que a segunda está perto e agora a gente não quer que ninguém venha mais, não precisa de rendição, porque a gente vai nessa ocorrência até o fim. A equipe que começou quer ir até o fim. Já tinha virado mais de 24 horas. Então esse é o espírito de bombeiro. Garra. Né? Essa é a garra. Mas todos nós fazemos para mais. Eu vejo vocês, né? Funcionários estão dedicados, que é nítido na face que gostam daquilo que fazem. Esse é o segredo do profissional, né? Fazer daquilo que gosta, fazer com amor. E aí a gente sempre faz um pouquinho a mais, sempre faz. E corrobora com tudo que o capitão disse, a história histórica de... O que você vai ser quando crescer? Eu quero ser bombeiro. Não é? Verdade. De tão admirado que é. É verdade. Eu acho. As crianças gostam. Agora, capitão, de minha parte, para encerrar, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de alertar a população. Eu agradeço. Moradores, turistas, veranistas. O que cada um tem que fazer, especialmente numa época dessa, para dar menos trabalho para o Corpo de Bombeiros. Vamos colocar nesses termos. Excelente. Não sei se você me permite falar ao ar, né? Olha, se você dormiu durante toda a entrevista, acorde agora, porque agora é o mais... fundamental. É o fundamental, né?
em se tratando de corpo de bombeiros, né? Então, quando for à praia, e as pessoas vêm aqui pela praia, procure sempre aquelas praias que são protegidas por guarda-vidas, né? O Facebook, o Instagram do Corpo de Bombeiros informa isso, jornais informam isso, é uma informação que se tem fácil, principalmente diante dos aplicativos da internet e de mídias sociais. Procure a praia com guarda-vidas, tá? Em chegando lá, procure o guarda-vidas, que ele vai dar todas as orientações para você a respeito de onde estão os buracos, costeiras, rios e todas as dicas de segurança. Com criança, sempre procure colocar a pulseirinha e identificar a sua criança. Fundamental. Fundamental, e nós temos muitas crianças perdidas realmente. Tem que improvisar, no caso, né? Não, o guarda-vidas tem a pulseirinha que ele coloca o nome e o telefone. É uma pulseirinha, não sai na água. E assim, todo ano tem um patrocinador diferente, todo mundo quer patrocinar essa pulseirinha, então não falta, não falta. O guarda-vidas tem a pulseirinha, né? Não ingira bebida alcoólica. Eu brinco muito com meu colega Capitão Rapace, né, que é o comandante do Litoral Norte da parte de prevenção e salvamento marítimo. Depois eu já deixo o contato para ele vir aqui. Opa, né? A partir do momento que ele sai da praia, ele deixa de ser cliente do grupamento de bombeiros marítimo e passa a ser meu cliente, né? Então não beba, porque você vai ter que voltar dirigindo. Respeite as regras de trânsito. Saiba que você está numa cidade que está super cheia, né? Então é preciso ter paciência, né? Cuidado com as instalações elétricas das residências, principalmente essas residências para temporada. E em especial para as pessoas que moram em área de risco, que é a grande faixa do nosso litoral. Nosso litoral é bonito, recortado, montanhoso, mas ele é todo composto por área de risco. Nessa época da Operação Verão, é a época que mais chove no estado também. Então a Defesa Civil do Estado de São Paulo e as Defesas Civis municipais acionam o Plano Preventivo de Defesa Civil. Todos os dias nós monitoramos as chuvas, quando elas existem, de tal forma que, quando o acumulado de chuvas chega a 80 milímetros, nós já entramos no estado de atenção. E aí, os agentes de defesa civil do município e do estado devem ir nessas áreas cadastradas e verificar a presença de alguns quesitos que eu vou falar agora, que a população que mora nessas áreas também pode verificar. Trincas, rachaduras nas paredes, a água descendo dos morros muito escura, muito lodenta, plantas, postes e muros, né, começando a ceder, começando a se inclinar, muros começando a ficar embarrigados. São detalhes, né? São detalhes, né? São pontos que eles mostram que o solo ali está se movimentando. Os nossos maiores riscos aqui são os riscos geohidrológicos. Os geos de deslizamento, desmoronamento de terra, e os hidrológicos em função de alagamentos e enchentes. Então, esses são indícios de que a terra está se movimentando. Essa pessoa deve imediatamente sair da sua casa, deixe as coisas materiais, retire as pessoas. Veja, há pouco tempo atrás, há pouco mais de 10 dias, 4 pessoas morreram em Campos do Jordão por causa disso, né? Então, a pessoa deixa suas casas, acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193, a Defesa Civil pelo telefone 199 e vai ser feita a vistoria naquela casa. Se ela não estiver em condições, ela vai para um abrigo público com toda a dignidade providenciada pela respectiva Prefeitura Municipal e Defesa Civil. Então as pessoas devem estar atentas a esses detalhes. Assim realmente vão estar ajudando o Corpo de Bombeiros, mas e a Defesa Civil, mas principalmente ajudando a si próprias. Perfeito. Só nos resta agradecer. Eu que agradeço a oportunidade. O Corpo de Bombeiros que agradece. Conversamos e aprendemos muito mais uma vez com o capitão da PM, Newton Krüger Thalens Jr. Capitão, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Esperamos recebê-lo oportunamente mais vezes. E também agradecimento a soldado Bárbara. A Bárbara. Eu lamento que a língua portuguesa não tenha o feminino, né? Soldada. Mas a soldado Bárbara, por si só, com a devida licença aqui do meu editor-chefe e do meu diretor artístico, Marcelo Bacelar, ela por si só é uma pauta. Então, ao longo da temporada, e com a devida licença de senhor, a gente vai acompanhá-la numa pauta. O que você acha, galera? Com certeza. No caminhão, no dia a dia da Operação Verão, aqui, porque não é comum, né? Não é comum. Aliás, para encerrar, e o papel da mulher no Corpo de Bombeiros? O papel da mulher. No Corpo de Bombeiros, a mulher está presente em todas as atividades, até as atividades de maior risco
risco, como o mergulho autônomo, por exemplo. Na Polícia Militar também praticamente todas as atividades, até no regimento de cavalaria, pilotando as nossas aeronaves, no policiamento de choque, só não está, alguém poderá me corrigir, nas rondas ostensivas Tobias de Aguiar, na rota. Por ainda, mas às vezes não porque não pode, mas talvez porque não houve interesse. Mas em todas as atividades da Polícia Militar do Estado de São Paulo, há sim a presença da mulher. Acrescento mais, eu sei que estou tomando minutos sagrados aqui, sei que o rádio é caro, mas em todas as atividades, em todos os postos, do soldado ao coronel. Inclusive em operações de resgate. Inclusive em operações de resgate. Trabalhando no resgate, trabalhando ali na ponta da linha, no chão de fábrica mesmo, inclusive no resgate. Muito bom, parabéns. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. E até uma próxima. A gente que agradece, o Corpo de Bombeiros está à disposição da população, com os quartéis abertos à visitação, né, à disposição realmente de quem precisar. Muito obrigado, a gente que agradece. Felicidades. Um abraço. Abraço.